Doutor Alberto Rolo também, muito boa tarde. Bom, o Senado começa... Boa tarde. O Senado começa a analisar hoje, em sessão remota, nessa terça-feira, exatamente essa proposta de emenda constitucional de sua relatoria. No bojo dessa sua proposta, o que consta lá? Boa tarde, doutor Alberto Rolo, Nelson Gomes, acho que o Rodrigo Orengo também deve estar daqui a pouquinho acompanhando. Cumprimentar ele e todos os telespectadores da TV Band. É importante que fique esclarecido que todo o Congresso Nacional, praticamente unanimidade, sempre foi a favor de que a eleição acontecesse no dia 4 de outubro. Então, não é uma invenção da cabeça do senador Everton ou de quem quer que seja. O presidente Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral, ouvindo especialistas, médicos sanitaristas, infectologistas, a comunidade científica, depois de ouvi-los, convidou a gente para participar de uma reunião, os líderes tanto da Câmara quanto do Senado, e, convencido de que não tem condição de realizar a eleição no dia 4 de outubro, provocou o Congresso para que se discutisse uma nova data dentro das recomendações que foram dadas. Então, se não tem o que fazer, então era construir essa data. Eu passei o final de semana ouvindo especialistas, institutos, associações, academia, sociedade civil organizada. Ontem fizemos uma comissão geral ouvindo todos os senadores e também esses especialistas, junto com o presidente Barroso e com o vice-presidente ministro Edson Fachin, para justamente podermos construir um relatório, não que fosse unanimidade, mas que pelo menos construísse uma unidade. Então, o que nós estamos trazendo nesse relatório? Primeiro, o que for reforma política, eleitoral, demanda simples. O presidente Davi Alcolumbre, por exemplo, tinha pedido para resolver dia de posse, porque era uma reivindicação antiga que colocasse a posse para o dia 2 de janeiro. Nós preferimos não acatar, pedir vênia, desculpas a ele, mas não colocar para justamente não fugir do tema eleição. Então, lá dentro da eleição, o que nós colocamos? Daqui para frente, se adia 42 dias, que é 15 de novembro, arrasta-se todos os prazos proporcionalmente para 42 dias. Posse. Continua na mesma data, diplomação 18 de dezembro, o segundo turno 29 de novembro, há ainda debates, pode mudar para o dia 6 de dezembro, não está fechado questão por conta das emendas que foram apresentadas. Voto facultativo, nós não tivemos como acatar, eu peço desculpas também já aos colegas senadores, mas nós vamos manter o voto da forma como está. Nossa democracia não pode ser desestimulada em momento algum, e principalmente no momento difícil desse que está vivendo. Nós estamos criando um gatilho, eu estou chamando de gatilho, mas é uma condição excepcional do Tribunal Superior Eleitoral fazer a eleição em datas diferentes, caso 15 de novembro não possa acontecer. Então, neste caso, seria até o dia 28 de dezembro. Então, o TRE local identificou que o seu município não tem como, de determinada região do estado, não tem como fazer a eleição, então suspende apenas aonde não puder e realiza uma eleição suplementar, assim garantindo o pleito em todo o Brasil. A ideia, assim, resumindo, claro que é muita coisa, mas resumindo, a ideia é mais ou menos essa. Deixa eu colocar na nossa conversa também, o senhor lembrou bem, senador. Rodrigo Orengo já está com a gente diretamente de Brasília. O Rodrigo Orengo, que acompanha o dia a dia do Congresso Nacional, acompanha o dia a dia da vida no Distrito Federal e exatamente está aqui até para melhorar todo esse entendimento dessa medida que poderá alterar a data dessas eleições. Orengo, muito boa tarde a você. Muito boa tarde, senador, boa tarde, doutor. Boa tarde, senador, a gente está acompanhando aqui a discussão hoje, a expectativa de votação. Agora o que a gente vê é que não há ainda uma convergência entre Senado e Câmara dos Deputados. Eu pergunto ao senhor, que tem uma experiência, inclusive, parlamentar na Câmara dos Deputados, se já está em contato com colegas deputados para evitar que a matéria passe pelo Senado e pare
na Câmara? Já temos informações, inclusive, de reações de partidos do chamado Centrão, resistências à matéria. Eu pergunto ao senhor se há uma coordenação entre as duas casas para conseguir cumprir aquele pedido do presidente do TSE para avançar com esse tema ainda neste mês, não votar no Senado e parar na Câmara. Orengo, é muito pertinente a sua colocação, porque é importante que todos compreendam que a decisão que o Congresso Nacional tomar, ela de preferência tem que ser logo, essa semana, estourando o início da outra. Por quê? Porque isso implica de daqui a pouco começar a vencer prazos. Eu vou te dar um exemplo. 4 de julho, quem é apresentador de televisão ou de rádio ou servidor de terceiro, segundo, terceiro, quarto escalão, ele vai ter que se descompatibilizar. Se a gente está adiando a eleição, então também esse prazo vai ser estendido para o dia 15, assim como o prazo vedado. Agora, se passar o dia 4, corre o risco de você criar uma insegurança jurídica e prejudicar, porque mesmo adiada a eleição, a pessoa já se descompatibilizou, já entrou em período vedado, não tem mais o que fazer. Aí sim vai acontecer o que os prefeitos estão temendo. Por que a Câmara, muitos deputados não estão hoje cedendo à tese de se adiar a eleição? Por pressão dos prefeitos que querem fazer a eleição dia 4 de outubro ou adiar o mandato para 22 de dezembro. Então, a eleição dia 4 de outubro, volto a repetir, se puder fazer, ótimo, eu sou a favor também. A questão é, a opinião que vai valer é dos políticos ou dos sanitaristas e dos cientistas? Eu sou a favor da vida. Então, assim, numa boa, eu não quero colocar ninguém contra a parede em situação difícil. Sábado, domingo, 11 horas da manhã, fiz reunião 11 horas da manhã com todos os líderes da oposição na Câmara dos Deputados, que eu me relaciono super bem. Fui líder da minoria e 2 vezes líder do PDT naquela casa. Conversei com vários líderes do chamado partidos ali que são o centro ali da casa. Conversei com o Rodrigo Maia. Então, assim, é uma decisão deles. O sistema é bicameral, então cada um tem a sua autonomia. O Senado vai fazer a sua parte. Hoje nós vamos votar os 2 turnos e vamos entregar. Se a Câmara não vai aprovar, então que ela diga não, é um direito constitucional dela e devolva para a Justiça tomar uma decisão. Agora, o que eu lamento, que amanhã não venham dizer que a Justiça está legislando no lugar do Legislativo, porque nós temos a oportunidade de legislar dando as soluções e as regras que nós queremos. Agora, se não tomar decisão, óbvio que o Judiciário vai ter que agir e, infelizmente, a gente vai fazer o quê? É um impasse que está criado. Eu vou agora colocar na nossa conversa o doutor Alberto Rolo, exatamente especialista em direito eleitoral. Já que o senhor falou de justiça, senador, temos aqui a justiça ao nosso lado. Como ficaria essa questão, então, doutor Rolo? Nelson, obrigado pelo convite, cumprimento o Orengo e o senador. Inclusive, eu preciso parabenizar o senador Everton pela iniciativa de tornar essa discussão tão pública como ele tem feito. Faz tempo que eu não vejo um parlamentar abrir a discussão, ouvir opiniões, ainda que o voto seja lá do plenário. Então, a gente tem que cumprimentá-lo por essa iniciativa. Ouvi toda a discussão ontem, tenho ouvido as discussões anteriores, e aí, começando pelo final, Nelson, eu acho até que a Justiça não terá essa dificuldade, porque o Poder Judiciário tem que cumprir a Constituição. Hoje, a Constituição diz que a eleição é dia 4 de outubro e no último domingo de outubro também, então, só cabe à Justiça cumprir as datas. Agora, assim como disse o senador, e eu ouvi as opiniões médicas, técnicas ontem, o ideal seria que a eleição fosse mantida nas datas já previstas, né? A gente já está atravessando uma crise de doença, de pandemia, uma crise econômica, uma crise também política, né? De relacionamento dos poderes. Então, balançar o barco nesse momento não seria o ideal. Mas não é isso que dizem os médicos. Como diz o senador Everton, a gente tem que cuidar da saúde dos eleitores, cuidar da saúde da população. Então, se isso indica o adiamento das eleições, tanto melhor, pelo prazo mínimo possível. Agora, o senador, no relatório, eu tomei conhecimento de alguns pontos do relatório, ele foi preciso. Por exemplo, não vamos misturar as coisas.
Agora a gente tem que falar de atrasar as eleições por causa da saúde, por causa da pandemia. Não é momento para enfiar alguns jabutis por aí, né? Prorrogação de mandato, coincidência de eleição, mudança de data de posse. Isso tudo fica para uma discussão mais ampla lá na frente. A gente precisa de uma reforma política, ela é urgente, ela é necessária, mas não agora. Agora a gente tem que cuidar de manter a democracia, manter os princípios da democracia, e eu vou destacar dois, que são a duração do mandato. O mandato é de 4 anos. Nós votamos em 2016 para que esses prefeitos, vice-prefeitos e vereadores trabalhassem por 4 anos, não terminou ainda, e não 4 anos e meio, nem 5 anos, nem 6 anos. Isso é inconstitucional. E também eleições periódicas. Quer dizer, também não dá para pular uma eleição. Não fazemos em 2020, vamos deixar para fazer tudo em 2022. Isso é, na minha visão, inconstitucional. Então, o Congresso tem que decidir, tem que resolver. Como disse o relator, como disse o senador Everton, o Senado vai fazer o papel dele hoje e a Câmara vai fazer o papel dela ou não, tem o direito de não concordar com essas alterações. As notícias que nós temos são que ainda não tem a maioria dos 3/5. Só para lembrar, Nelson e Orengo, são 2 votações em cada casa, 2 votações no Senado, o senador disse que dá para fazer as 2 hoje, e depois 2 votações na Câmara, que a gente não sabe se elas vão acontecer amanhã ou sei lá quando, e aí tem as outras datas, como lembrou o senador. Essas datas também têm que ser levadas em consideração para a Câmara fazer o papel dela. E se a Câmara não concordar, se não atingir o quórum de 3/5, a Câmara vai ser responsável se as pessoas ficarem mais doentes ou se levarem doença para suas casas. É a Câmara que vai ter que ser cobrada. É lógico, e eu ouvi isso dos médicos ontem, a gente não tem bola de cristal, não dá para dizer que a pandemia vai estar melhor em novembro, vai estar melhor em dezembro, mas com certeza, e eu ouvi ontem também, a tendência da curva é diminuir. Algum senador falou depois também, eu vi, se eu não me engano, foi uma senadora, mas a gente tem medo de uma segunda, né, uma volta de uma segunda onda de doença. Mas essa segunda onda, me parece também cientificamente, não seria em novembro e em dezembro. Então a gente tem que aproveitar essas datas e manter as eleições, porque elas são importantes para a democracia. Na sua proposta, senador, só um minutinho. O Rodrigo Orengo já nos deixou, porque ele teve que fazer o jornal local no Distrito Federal. Agora estamos só nós 3 aqui. Senador, o doutor Rolo falou a respeito exatamente da doença, que a mudança se daria única e exclusivamente por conta de toda essa pandemia. E eu gostaria de... O senhor falou do voto facultativo, que ele não consta da sua relatoria. Mas como ficam essas pessoas que hoje fazem parte do grupo de risco? Muitas pessoas têm medo de sair de casa, estão confinadas desde que a pandemia começou. Como se dará o processo para essas pessoas? Como elas serão tratadas? Eu construí com todos os especialistas de direito eleitoral que deram várias sugestões, e junto com o ministro Barroso e o ministro Fachin e todos os ministros do Pleno, para essas questões operacionais, delegar ao TSE a responsabilidade de construir, através de resoluções, essas soluções. E ontem mesmo ele já adiantou, ele vai estender o horário, já está mandando fazer o estudo para estender o horário e delimitar faixas etárias. Por exemplo, se eu vou abrir o horário de 7 às 7 da noite, às 19 horas, então eu vou orientar através de campanha de publicidade e dizer, olha, de 7 às 10, o grupo de 60 anos para cima está estimulado a votar. Você não pode proibir, por exemplo, um senhor de 65 anos chegar lá com a sua sobrinha, com a sua filha ou com alguém mais novo, ele ficar impedido de votar. Não pode. Mas é um estímulo, porque aí socialmente você estimula a sociedade a saber o seguinte, olha, quem tem abaixo de 40 anos, deixe para ir depois de meio-dia votar. Um exemplo, entendeu? Então isso vai ser construído através essas normas que serão fixadas e serão editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Agora, Nelson, eu queria também aproveitar aqui a fala do doutor Rolo, dizer que para os prefeitos, no meu ponto de vista, e isso é importante, eu quero lembrar o seguinte, eu sou um senador municipalista, eu trato na ponta e eu não estou, em momento algum, tentando falar só palavras que entram no ouvido para agradá-los. Eles são meus aliados e eles sabem que amigo também tem que falar as coisas que precisam ser faladas. É um erro achar que, inviabilizando a eleição, chegou 1º de janeiro, vão ficar de qualquer jeito na cadeira, estendido o mandato. Cada município tem sua lei orgânica.
está prevendo lá que na ausência do seu candidato, do prefeito, vai ter que ter uma eleição indireta, ou é o juiz da comarca mais velho que assume. Tem várias outras saídas. Então, achar que não tendo vai resolver, eles estão criando um imbróglio sem precedentes para o seu município. E o outro ponto importante, que é importante esclarecer também, é que na hora que o prefeito diz que ele está sendo prejudicado em adiar a eleição, eu quero discordar dele. Sabe por quê? Ele estaria prejudicado se ficasse a proposta original que se chegar a propor para nós e a imaginar, de adiar apenas a eleição e manter o calendário. Aí eu até concordaria, porque o prefeito, embaixo de uma calamidade dessa, entrar no período vedado é surreal. Agora, se eu estou prorrogando todos os prazos dele, para ele poder assinar convênio, continuar assinando, realizando obra, inaugurando e trabalhando, então o prefeito que está bem avaliado, óbvio que ele vai ter mais chance de construir a candidatura do seu sucessor ou a sua própria reeleição, de forma republicana, trabalhando. A gestão é votada de acordo com a avaliação positiva ou não do gestor. Então, é importante que as pessoas compreendam que não dá para politizar um assunto grave desse. Eu repito, se puder realizar a eleição dia 4, ótimo, mas se não pode, o próprio tribunal está dizendo, os especialistas estão dizendo, e temos a chance de fazer uma nova data dentro do ano, respeitando a vontade do Constituinte. O Constituinte é poder originário, ele diz, nós vamos fazer eleição periódica, o mandato é periódico, então não podemos, nós que somos derivados desse poder, dizer agora vamos mudar tudo a regra do jogo e ficar. Você já imaginou? Agora a gente aprova uma PEC dizendo que os deputados, os senadores e o presidente ficam mais 5 anos porque a gente acredita que a crise econômica do Brasil é muito ruim realizar eleições nos próximos anos que vão gastar bilhões de reais. Faça-me um favor, faça então uma nova constituinte e vamos escrever uma nova carta e novas regras para o Brasil. Mas a que está escrita não tem condição. Senador, só para a gente encerrar rapidamente, doutor Rolo, alguma fala a respeito de tudo isso que o senador falou? Eu quero acrescentar, Nelson, que ontem o próprio ministro Barroso disse que o TSE pode trabalhar, depois sugerir, o Congresso mais uma vez tem que aprovar, uma anistia para o eleitor que eventualmente se sinta inseguro. Não precisa fazer voto facultativo. Voto facultativo é antecipar uma discussão que a gente tem que ter lá na frente. E aí o voto facultativo teria que ser para todo mundo. Hoje estou com medo de votar, estou no grupo de risco, então o Congresso vai fazer uma lei para perdoar aquela multa. E pronto, está resolvido o problema, sem chacoalhar, sem balançar a democracia. Nesse momento, Nelson, parabéns, senador. Doutor Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral, senador Weberton Rocha, do PDT do Maranhão, um bom trabalho para o senhor, uma boa defesa da sua relatoria a partir de hoje. A que horas que vão fazer essa votação virtual? Olha, Nelson, eu quero agradecer o espaço, parabenizar aí pelo trabalho brilhante que a Band News tem tido em informar e democratizar ainda mais o acesso à boa informação e à correta informação, doutor Rolo. E daqui a pouquinho, às 16 horas, nós estaremos aí fazendo essa discussão histórica na primeira vez da história do Brasil, que é o adiamento de uma eleição. Então, espero que dê tudo certo e que Deus continue ajudando e protegendo todas as famílias e, claro, a minha solidariedade a todos que perderam seus entes. Conte com a gente e bom trabalho para vocês, ou para os senhores, a partir de hoje, no Senado Federal, no Congresso como um todo. Um abraço, doutor Rolo. Bom, a gente continua trazendo toda a informação para você no Band News no meio do dia, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já.